Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Vamos hoje estar aqui estudando a Parashá de Noa, né? Mais um Shabbat. Eu disponibilizei o material para vocês, para que a gente possa acompanhar e estudar. Espero que fique bastante claro. Eu tenho tentado trazer algo que se correlacione com as nossas ações e que possamos aplicar no nosso modo de vida, no nosso andar, no nosso caminhar, e que possamos ser melhor a cada dia. Esse é o meu maior intuito, né? Então a primeira coisa que nós vamos falar, né, como era o mundo antes de nós. Vamos parar para pensar um pouquinho, né, naquela época, porque o estudo, né, ele começa com Noé, né? A segunda Parashá, ele fala exatamente de Noa, que era um descendente de Adão, e a gente viu a primeira Parashá sobre Bereshit, que fala sobre a criação, como o universo foi criado, como Deus criou todas as coisas, e logo depois a Parashá começa com um homem que estava numa geração que é extremamente interessante estudar e falar sobre ela. Por que Noa? Vocês já pararam para pensar? Tem um significado na letra, não tem? Tem, mas não é só isso não. Mas por quê? Porque o Criador não começou, a Torá não começou falando sobre Avrão. Poderia ter invertido. Na verdade? Avrão vem depois? Sim, Avrão vem depois de Noa. Mas não poderia falar sobre Avrão? Antes de Noa? Poderia? Inverteria, né? Sim. A ordem. A Torá precisa de cronologia? Não. Até porque a gente, se você estudar todo o Taná, tem coisas que não são cronológicas. Mas aí na genealogia, ela tem que se ater a essa regra, senão... Mas a por quê? genealogia é uma linha, né? Não, a gente tem a genealogia. Mas por que a Torá primeiramente fala de Noa e não de Avrão? Porque Noa vem antes de Abraão. Globalmente, todos estão... Por quê? A pergunta foi interessante. Por quê? Eu quero saber. Vamos lá. Fala, Marcelo, rapidinho. Porque eu acredito que as coisas do Criador é globalmente, né? Para todo mundo. Porque Noa é o quê? Ele vem pós um dilúvio e ele começa tudo de novo, aquilo que o Criador fez. Então, o Eterno, ele deu a Noa e seus filhos de repovoar a terra. E até então ali não existia um povo em si específico, uma lei específica. Então, quer dizer, como nós somos Binei Noas, ou Binei Noas é a humanidade inteira, filhos de Noa. Então, ali, o Eterno, ele deu o papel para Noa, para quê? Para repovoar a terra. Então, o Eterno, ele acreditou de novo no ser humano. E não em si, vou acreditar só em você, e você, não. Vou acreditar de novo no ser humano, globalmente, em todos os seres humanos. Então, ele acredita no ser humano. Você tocou no ponto cerne da questão, né? Noa é o pai da humanidade. Mas existe uma coisa também muito interessante aqui. Entre aquele que age e aquele que obedece ordens. Noa obedecia somente ordens. Avrão não. Avrão agia. Antes de fazer qualquer coisa, ele entra um pouquinho no que o Eduardo falava. Ele sabia o que lhe afetava e também como ele afetava. Então, antes de acontecer qualquer coisa, Abraão já fazia. Noa não. Noa apenas recebeu a ordem: construa a arca. Noa fez mais alguma outra ação além disso? Quando ele aparece sendo chamado de injusto, né? Sim. Então, ou seja, antes de fazer a arca, ele já tinha o seu mérito de ser um justo do seu tempo. Ele não seria um justo na época de Abraão, né? Mas dentro do seu tempo ele já tinha conquistado ali uma reputação de ser um justo antes da arca. Isso da questão do justo a gente vai falar porque tem algo muito interessante que eu quero trazer, que quebra muitos paradigmas, principalmente muitas religiões, que fala sobre uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho, que eu não quero dar spoiler.
Mas eu trago aqui a questão do que? O Noa, ele apenas construiu a arca. Ele salvou ele e sua família. Abraão foi um homem que agia, a ponto de debater com o Criador sobre as pessoas que estavam em Sodoma e Gomorra. Ele falou: Senhor, se tiver 50 justos, você não vai destruir a terra? Aí ele sabia, olha, ele já sabia que o Eterno ia responder, tá? Não, mas se houver 10, o Senhor não vai destruir a terra? O Eterno falou para ele: não vou destruir. Ele sabia que não tinha 10, mas o Eterno, se tiver 5, o Eterno falou: não vou destruir, mas ele sabia. Então o que o Eterno falou para ele? Não, vai lá, a gente vai salvar Lot, teu sobrinho, e eu vou destruir aquela cidade. Noa demorou 120 anos para construir a arca. Dentro desses 120 anos, o que Noa fez além de construir a arca? 120 anos. Às vezes, quando a gente para pensar sobre isso, quantas vezes o tempo passa nas nossas vidas e nós temos que tomar ações e não agimos? Tem até uma passagem, até no Novo Testamento, inclusive, que chama Noa de pregoeiro da justiça. Então ele fazia assim, uma convocação, ele alertava, sobre a destruição do mundo, para que as pessoas se arrependessem. Só que a ideia de Noa não era colocar ninguém na arca. Entenderam? Por quê? Porque se fosse para ele convidar as pessoas para entrar na arca, vamos colocar que ele convença lá um grupo de pessoas e essas pessoas entram na arca. A ideia da destruição já ia deixar de ser justo. Tá, mas aí você pensa, vamos lá. Eu vou salvar só esse grupinho. Mas o Eterno não ama todos aqueles que valem ter chuvar? Então, mas e se Noa rezasse como fez Abrão? Abrão fez o quê? Ele teve uma ação, rezou. Ele rezou e rezou. Se Noa falasse: Eterno, olha só, eu sei que o Senhor quer destruir o mundo. Tem as causas, tem mais do que tudo aí para o Senhor destruir. Mas será que não tem lá 10 que possam fazer techuvar? Será que não tem ali 5 que possam fazer techuvar? Que essas pessoas sejam dignas de ver o novo mundo? Então, aí seria injusto. Mas por que seria injusto? Porque você vai salvar somente aqueles que aceitam a sua mensagem. E não aqueles que realmente vão. Porque assim, e se todo mundo se converte? O Eterno faria misericórdia. Então, mas aí o mundo não seria renovado. Hã? Aí o mundo não seria renovado. Os nefilins ainda estariam entre nós, os deuses ainda estariam escravizando. Então a ideia do Eterno ali não era destruir a humanidade, mas encerrar o objetivo que a humanidade estava alcançando, que era a extrema corrupção, através do quê? Dos nefilim, dos híbridos. Então ele precisava acabar com aquela configuração de mundo, porque o ser humano, na verdade, ele estava sendo escravizado por esses malahim, Eles estavam sendo escravizados. Então eu preciso destruir essa configuração, dominada pelos deuses e pelos heróis, para criar um mundo em que só haja uma percepção do Criador. E eu só posso contar com um justo. Então aí a Torá começa a dizer que no meio daquele ambiente de extrema corrupção havia um homem justo. Então, se esse homem justo, ele era pregoeiro da justiça, ele avisava, coisa e tal, mas se esse homem justo tivesse a incumbência de atrair todos para a arca, não iam ter espaço para os animais, tá entendendo? E os animais não iam ter o mérito da sua pureza, porque em toda, inclusive até o próprio tamanho da arca, sim, são 30 metros por 300 e por 50. 30 metros nós temos o Lamed, 300 nós temos o Shin, e 50 o Nun. As 3 letras formam a palavra Lashon, ou seja, a fala. Então eu preciso criar um sistema de comunicação em que a minha vontade vai ser ouvida. Porque agora não tem como, o ser humano está em conflito, ele não tem essa arte da linguagem, só a violência, o desejo e o ego. Então eu preciso destruir essa primeira configuração, só que através de um ponto de referência, que é Noa. Por isso que a palavra Noa significa descanso. Sim, exatamente. Assim, esse é o meu entendimento. Tá?
Não, o que você traz realmente é um pouco interessante, né? Porque assim, eu não vejo nenhum demérito em Noa. É que no tempo de Abraão, ele não seria o grande tzadik que foi, porque Abraão ele vem como um resultado de Noa. Mas aí são funções. Né? Não é uma diferentes. competição para ver Sim. quem é mais justo, né? Mas uma justiça que tem uma raiz. Então, Abraão sem Noa não seria maior do que Noa, né? Porque ele precisou pegar, existe aqui um desejo de transcender a essa limitação. Então, o meu ancestral Noa, ele é uma referência disso, de alguém que transcendeu, porque dilúvio significa transbordar das emoções. Sim. Né? Aquele que sobrevive à inundação das emoções humanas e cria uma nova realidade a partir daquilo. Então, Abraão, olhando para Noa, ele se inspira para ser o que foi. Né? Sim. A gente traz isso que você está falando, está extremamente concernente com o estudo, só que né, eu não cheguei a entrar nessa parte do estudo dessa questão da linguagem, que eu achei muito profundo. Né? Então, o que nos mantém unidos aqui dentro dessa arca é o tema da fala. Mas o que eu estava tentando trazer aqui foi uma pequena discussão rabínica que existe sobre a questão do porquê. Né? O Abraão, né, que foi um homem exatamente segundo o coração do Eterno, porque ele não somente andava, ele conhecia o Criador. Já Noa, ele foi aquele homem que só seguia ordens. Né? Ele era um justo da sua geração? Era um justo, não estamos tirando aqui o demérito dele de não ser justo. Não estou dizendo que ele não era justo. Eu estou falando da questão... Ele tem um nível básico da justiça. Exatamente. Que é o olhar pelos seus. Isso né? aí. Abraão olhava pelos que não eram seus. Exatamente. Abraão, ele tinha dentro dele o desejo de fazer pelo Criador. E aí eu acho que até o Urash também comenta que Abraão, na época de Noa, não conseguiria ser justo também. Sim. Então Noa não seria justo diante de Abraão, mas na época de Noa, o estilo de vida de Abraão não conseguiria ter. Por quê? Porque o mundo estava totalmente corrompido. Então assim, não vou perder tempo com essa galera, porque realmente não há como, porque os deuses corromperam. Sim. Então assim, Abraão ele era muito olhado para colher e tal, mas ele ia colher gente que ia fazer ele sangrar depois. Então, um certo egoísmo, esse pequeno egoísmo de Noa, de olhar para si pelos seus, na verdade eu entendo como a própria necessidade que a gente tem de parar de se importar com o que acontece lá fora e olhar para aquilo que realmente importa. Porque se a gente for querer ficar sendo legal com todo mundo, parceiro, a gente vira acabar. A gente vai falar sobre isso. A gente tem uma parte aqui do estudo que ela fala exatamente sobre essas questões. E vocês lendo, depois também lê em casa com calma, né, para poder fixar o conteúdo que vai ser ministrado, vai fazer com que crie dentro de você determinadas perguntas na sua mente que façam com que você se torne uma pessoa mais pensante, mais ativa. Não aquela pessoa que recebe tudo, mastiga tudo, engole tudo e está tudo feliz, tudo oba-oba, tudo legal e vamos lá. Não. A Torá, realmente para nós que não somos judeus, ela é um guia para que possamos ser melhor, para que possamos iluminar o mundo e não deixar que o mundo nos escureça. E quando a gente olha para o mundo, infelizmente, está em trevas. A maldade domina, a desinformação predomina. E como é que você faz diferença em relação a tudo isso? Como é que você se torna diferente e se mostra um tabernáculo, né, uma morada para Deus neste mundo, sem você, primeiro, se conhecer e sem, segundo, através das suas ações, modificar. Porque não existe mudança se você não mudar primeiro. Né? Eu não posso mudar o Eduardo sem que antes eu mude a mim mesmo. Porque, se, por exemplo, você tem uma determinada característica que o Eduardo tem, e ele olha pra mim e fala, pô, cara,
Aquele cara faz a mesma coisa que eu faço. Como é que ele fala para mim mudar se ele não consegue mudar nem a ele mesmo? Causa e efeito, né? Causa e efeito. Não é verdade? Ele vai olhar pra mim e vai dizer assim, pô, esse cara é um hipócrita. Né? Eu não sei nem o que esse cara tá fazendo aqui, abrindo a boca dele. Pô, como é que ele tá falando um monte de coisa, mas sabe como é que ele é por dentro? Olha como é que são as atitudes e as práticas dele. Como é que ele pode dizer alguma coisa para mim? Né? Então isso nos traz o cuidado de aprender a não julgar. Porque às vezes nós julgamos não é o próximo não, somos nós mesmos. Somos tão severos conosco que esquecemos da principal pessoa do mundo, que é quem? Você. Você também está tão preocupado, pode falar, Rodrigo. A principal pessoa Inclusive, eu tenho até a escrevi gente uma mesmo. dissertação uma vez que fala justamente sobre a virtude da hipocrisia. É um negócio meio que choca, mas é melhor você lidar com uma pessoa hipócrita do que lidar com uma pessoa totalmente perversa. Porque vamos colocar um exemplo de uma pessoa hipócrita. Um cara, eu, por exemplo, eu fumo. O Eduardo, de repente, eu começo a fumar. Começa a andar com o Ian, né, nós uma companhia. Inclusive, essa semana eu falei com ele. Aí começa a fumar. Aí eu posso chegar no Eduardo e falar, pô, Eduardo, você é jovem ainda, cara. Não fuma não, porque isso vai te causar um vício, vai causar algo ruim para a sua saúde. E vai te tornar um dependente químico. E aí ele vai falar para mim, vai falar o seguinte, mas você fuma. Então, se você fuma, você não pode falar que é errado fumar, porque você fuma. Então, aí eu pergunto, seria melhor eu então, como fumante, chegar para você e falar, cara, como eu fumo e eu gosto de fumar, fuma sim. É bom, é legal, porque eu gosto. Então, eu vou induzir ele ao meu erro só para que eu pareça menos errado em errar o erro que é meu. Então, é melhor a pessoa ter consciência dos seus próprios erros, sim, saber que é errado, admitir que erra e que talvez, de repente, não tenha interesse de mudar, mas olhar para o outro com um olhar de cuidado, não tentando reproduzir o teu erro nele. Então, assim, eu erro, faz aquela ideia, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso pode parecer negativo? Depende, porque se você pegar uma pessoa que é totalmente perversa, que é totalmente má, e tirar dela essa virtude da hipocrisia, de saber, de mesmo sabendo que eu sou errado, continuar desejando o bem do outro, eu vou fazer com que essa pessoa ela comece então a exaltar os seus próprios erros e a divulgá-los. Então a hipocrisia ela faz com que eu erre, mas que eu não desejo o outro errando. Então eu sou um cara totalmente errado, mas eu estou falando para você fazer o que é certo. Neste sentido, a hipocrisia ela acaba tendo o seu valor. Sim. Tá entendendo? O que eu não posso é julgar o outro que é tendo erros em mim. Aí eu estou fazendo mau uso da hipocrisia. Mas fazer bom uso da hipocrisia, no sentido de admitir então, que erra, perfeito. Eu erro, mas não faça isso. Valdecir, tem duas coisas assim, muito legais nesse. Até o Rodrigo falou, e dentro da. Não vou fugir da Paraxá, não. Dentro da Paraxá. Por exemplo, assim, cada justo em sua época, eles tinham cuidado daquilo que foi atribuído a ele pelo Criador. Eles tinham certo cuidado. Por exemplo, Noa, que vocês falaram, ele preservou os seus ali. E isso a gente foi trazer para os tempos de hoje, isso é uma coisa boa, muito essencial e boa. Preservar os seus, aqueles que estão mais próximos aí de você. Mas também tendo a consciência de Abraão com os de longe, não só com os de perto. O respeito, né? Aquela intenção, né, de você entender que a necessidade do próximo não é parecida com a tua. Por exemplo, assim, hoje nem alguém, não sei quem foi que falou sobre desinformação. Existe mais desinformação do que informação. Por exemplo, o celular, a internet. Se a gente for usar para coisas boas, é uma ótima ferramenta, né? A gente usando a internet, ou o celular, o computador, tanto faz. Para coisas boas, pesquisas, estudos, coisas boas, então é uma coisa excelente. Mas se você for
prestar a tua atenção para desinformação, então você vai ficar uma pessoa desinformada e vai desinformar outras pessoas também. Então, o que acontece? As pessoas estão vivendo mais numa bolha, dentro de uma bolha. Antigamente não era assim. Antes da era dos celulares, tablets, computadores, vivia-se mais a realidade. Então hoje as pessoas vivem muito dentro de uma bolha imaginária, de algo imaginário, que elas vê certas coisas na internet e falam assim, não, peraí, eu vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. E na verdade ela está enganando a si própria. Então o que acontece? Então, a pessoa tem que fazer o quê? Que nem eu costumo dizer, eu não consigo modificar ninguém diretamente, não vou te modificar. Você fuma? Eu não vou te modificar. Mas eu consigo, através das minhas atitudes, te influenciar de uma maneira ou positivamente ou negativamente. Então eu prefiro o quê? O que eu opto? Eu opto em tentar influenciar as pessoas positivamente. Por exemplo, às vezes se eu bater um papo com uma pessoa, ver a pessoa está ali, eu não sei como é que a pessoa está por dentro. Não vou saber. Só ela mesmo, ela e o Criador sabe. Mas aí, através da minha conversa, batendo um papo, conversando, descontraindo a mente dela, ela, poxa, ele modificou ali, pelo menos o meu momento ali. Então o que acontece? Então, os justos de cada época, eles pensavam assim, naquilo que foi atribuído pelo Criador. Pensavam no próximo, assim, poxa, o que eu posso fazer no meu próximo para tentar influenciar positivamente ali no modo de viver, ou no que ele pode fazer ou não fazer. Então os justos de cada época, eles pensam dessa maneira, não em si próprio, eles se auto-abdicam dos seus interesses próprios, né? Do seu ego, né? E, que nem o Rodrigo às vezes fala, né? Transformar o ego, né? Numa coisa positiva, né? E aí automaticamente sem a consciência de Noa, não há espaço para a consciência de Abraão. Sim. Porque se eu primeiro não pensar na minha casa, não pensar na minha família, não faz sentido eu pensar no oposto. Ontem mesmo eu até comentei lá com essa moto em casa. Porque o relacionamento entre homem e mulher, na verdade, é o ápice, né, de todos os relacionamentos. Porque se eu não consigo conviver com a minha mulher, que é oposta a mim, dentro da minha casa, como é que eu vou conviver com pessoas que são só diferentes fora da minha casa? Então, o relacionamento entre homem e mulher, ele é o ápice, porque são dois opostos dividindo o mesmo espaço. E se eu passo por esse crivo de conviver bem com a minha esposa, que é oposta a mim, eu vou conseguir conviver bem com qualquer pessoa que seja só diferente. Vamos voltar para cá. Parei aonde? Tá, falamos sobre a questão, né, do contraste entre Noa e Abraão. Olhando para o mundo, né, pré-diluviano, eles falharam, né, eu achei interessante essa abordagem do Rodrigo, eu não tinha visto. Depois se puder ler esse midrash da questão do... Inclusive o próprio, né, fracasso que a gente enxerga como a primeira fase do dia, eu entendo como, na verdade, um propósito muito bem definido. Foi muito bem cumprido. Por quê? Porque a humanidade experimentou a realidade de viver sob o domínio de muitos deuses que competem entre si. Então a ideia do monoteísmo, que vem com Noa, que vem depois é ratificado por Abraão e pelo povo de Israel, ele centraliza o propósito humano. Enquanto muitos deuses são muitas formas, muitos interesses. Então acaba sempre, onde tem muitos interesses, existem conflitos de interesses. Mas se tudo gira em torno de uma única centralidade, que é o Criador, então não existe conflito de interesse, porque ele é o interesse supremo. E ainda assim a gente tem dificuldade, porque tem várias religiões pegando o mesmo Deus. Sim. Não, a questão que porque assim, o pouco que eu consegui buscar, eu não cheguei a achar nenhum midrash, nenhuma história que contasse sobre essa questão. Isso aí é só eu, mano. Tudo que eu falo vem da minha mente. E assim, eu preciso ter base nos sábios, para que eu não fale nada incoerente com aquilo que os sábios já disseram. Tá entendendo? Eu não posso pegar uma coisa que o sábio disse e dizer o contrário. Mas tendo os sábios como base, a gente pode divergir em vários temas. Entendeu? E não entendam como verdade, entendam como percepções. Sim.
Então, assim, nos midrashos que eu consegui estudar e ver, né, assim, a principal falha, né, do mundo pré-diluviano foi a questão, porque assim, eles alcançaram uma vida muito boa, eles prosperaram demais, né? Só que tinha grande idolatria, o Criador foi muito pacífico com toda essa idolatria, né? Que a idolatria geralmente ela trabalha no mundo da ideologia, né? Você criar mediadores, né? Você criar alguém que media a sua conexão com o Criador. Mas o Criador não tolerou as ações. Quando o homem corrompe as suas ações, o Criador vai lá e determina o seu julgamento. O que acontece? Tem até um midrash chamado o roubo da ervilha, que eles se tornaram tão especialistas na arte de ramais, de roubo e violência, que eles não roubavam grandes valores, não, eles roubavam coisas pequenas, que o próximo não conseguia nem levar ele a um tribunal e conseguir julgar aquela pessoa. Isso nos mostra o quê? Que não são as nossas grandes ações que nos corrompem. E tem a ideia de que o roubo ainda era considerado como algo positivo. Sim. Entendeu? É aí que está a parada. Roubo virou virtude. E aí quer dizer, já houve uma inversão de valores aqui que não tem mais como ser. E está acontecendo isso. Exatamente isso aí. A semana aconteceu uma coisa que eu fiquei extremamente arrupiado. Pô, você vê um presidente da nação defender traficante é uma coisa extremamente... Então, mas peraí, essa semana deu debate sobre isso aí. É que assim, Pô, cara. vamos ser categóricos. Não, vamos ser categóricos. O que ele disse... É a Paraxá ou é política? Paraxá é política, Torá é política. A questão é o seguinte, o que ele disse, ele está totalmente correto. Está totalmente correto. O problema é que existe uma bolha que precisa de cortes. E aí eu pego só aquele pedacinho, tiro do contexto e transformo aquilo num absurdo. Mas eu concordo com cada palavra que ele diz, porque é totalmente o óbvio, e não sou lulista, tá? Eu não vi. Mas a questão é o seguinte, É que é uma coisa o puxa a outra, bandido, uma coisa o puxa a outra. traficante, da mesma forma que ele é um bandido que causa vítimas, ele também, por sua vez, é resultado de usuários. Então, quer combater de forma verdadeira o combate às drogas? Começa a trabalhar na cabeça dos usuários. Para de produzir usuários de droga que vão alimentar o traficante, porque o traficante ele só existe porque existe um usuário. Então, de certa forma, o traficante também é vítima de um sistema que produz usuários de droga. Para mim, isso é muito óbvio. Tá entendendo? Não existe uma aberração aí. Só que aí a narrativa ela pega aquilo e fala, ele está falando que o traficante é vítima do usuário. Mas isso é uma lógica, tá entendendo? Porque não existe traficante se não tiver quem compra. O problema é quem fala. Então O problema existe é uma quem fala. demanda para aquele trabalho. Esse é o grande problema. Mas aí da entra a fala. questão, vamos lá. Esse lado aí, quando falou, eu entendi plenamente. Essa parte a gente entende mas aí plenamente. houve um alvoroço. Mas aí, por exemplo, quando você para olhar a história em si, né? Por exemplo, a gente olha para o Rio de Janeiro. Vamos olhar aqui para nossa cidade. Até mais ou menos antes do Brizola, olhando, né, a história mesmo, você não via favelas. Assim, você começou a ter, né, assim, você tem a escravidão, a abolição da escravidão, os negros são libertados, então começa a constituir os subúrbios, né? As Aí os partes soldados lá de suburbanas. Isso. Canudos vieram pro Rio, receberam... Então, assim, não existia assim, a favela como a gente conhece na história de hoje. Então, assim, a polícia subia a favela, né? Você tinha, as pessoas pagavam luz, as pessoas pagavam água, tinha aquela convívio social saudável. Uma certa ordem. Ordem, isso. Com o governo Brizola, ele diz o quê? Acaba de polícia subir, polícia não pode subir favela. Polícia não pode entrar. Então isso foi muito ruim. Demais. Não, porque se não... Peraí, se o Estado não está disposto a levar saneamento básico, não está disposto a levar saúde, não está disposto a levar educação, está disposto a levar justiça? Ele abandonou o povo.
Pô, isso aí, mano. Então, já que é pra polícia subir, antes de subir polícia, vamos subir com água. Ele quis dizer que o pobre não tem vamos valor subir com nenhum, foi saúde. isso aí que ele quis dizer. Porque a pobreza, na verdade, é uma estratégia. Ficar separado. É, separado. É um controle populacional, então eu preciso marginalizar quem tem menos recurso para que essas pessoas Felizmente isso é uma realidade, como matar você eles. falou, a Paraxá envolve política, política Então, envolve por se isso que explorar, tudo é tempo porque roubado. o usuário, a maioria dos usuários não estão dentro da favela. O câncer Vem cresceu. de fora. Mas, Ele não, sai das suas problema, áreas pior de nobres, tudo, é quem tem entra na a favela para alimentar aquele sistema e ele sai como O vítimas. problema é quem fala. E o traficante, que é o garoto Se um falasse de uma favela, fala que não dessa teve aí, estudo, não teve oportunidade ele na ia ser vida, tão que bombardeado. opta pelo tráfico porque é a Agora, única um coisa outro, que oferece, Sim. esse é o Outro motivo. fala, E o também. usuário, o cheirador de cocaína das festas chiques, os políticos, esses não. Então foi o que o Lula quis dizer. Aquele garoto que está ali, ele está fazendo parte de uma demanda que é para agradar filhos de playboy bacana lá na Zona Sul. Esses é que são os bandidos, os usuários, Mas é verdade. que causam aquela... Mas isso aí é culpa de quilo, pô. Tá entendendo? Então é uma coisa muito clara. só que assim, Quem alimenta, É culpa de tráfico, quilo. tem dinheiro. vamos lá. De que adianta, Entendeu? por exemplo, ele levantar essa questão sabendo que o governador está envolvido, Sim. prefeito está envolvido, Foi o que ele falou, a gente precisa tratar dos os nossos usuários. Porque tá cheio de drogado. E aí vocês querem ficar falando que o neguinho da favela que é o bandido. Duvido. O quê? Eles se limparem lá em cima. Lá não consigo. Não, isso não vai acontecer, mas é o que ele quis dizer. Então quer mexer Deixa na raiz eu- do problema? Vai no uso. Vai no usuário. Deixa ele continuar com a Paraxá. Vamos lá. vamos lá. Ah, filho, vem. Não, mas essa parte acaba entrando porque entra no roubo, né? Claro, É. tudo isso aí é tudo. Bom, você não tem como separar para achar de Tem novo não. no contexto político. É não. É por isso que eu não gosto, se eu for dar Paraxá, eu sei lá, no meio, vou falar umas coisas que não. Vamos lá. É melhor. Vamos voltar aqui, vamos lá. Então assim, o roubo, aí a violência se tornou algo tão comum na época de Noé, que a corrupção era muito grande. Tipo assim, deixa eu pegar esse burro aqui que ninguém vai ver. O burro que era lá deixa eu pegar o burro aqui do Rodrigo, né? Vou levar pra minha casa, aí tem uma galinha na casa do Eduardo, eu vou lá de noite e pego, o Eduardo vai falar, mas essa galinha não é minha? Não, essa galinha aqui é minha, cara, eu comprei ontem à noite. Você não viu, não? Aí o Rodrigo, não, mas não me cai esse burro. Não, cara, que isso que... Não, o burro não é seu, não, o burro é meu, eu comprei, cara. Você tá errado, como é que você quer arrumar briga comigo? Pô, aqui eu comprei, tá aqui, ó, arruma até a nota, aqui a nota fiscal, aqui, ó. Aí na casa do José, olha lá, opa, ali tem uma vaquinha lá, vai lá levar a vaquinha do José. Né? Opa, aí José amanhã do outro dia, vamos acontecer, cadê minha vaca? Não, que tua vaca, cara? Essa vaca aqui eu comprei ontem à noite. E foi sendo assim. Ou seja, são as pequenas coisas que nos corrompem. Quando a gente se dá aquele bel prazer, né, de isso aqui não tem nada a ver não, deixa, isso daqui me satisfaz, tá bom desse jeito, tá legal, deixa eu cultivar esse errinho aqui, ninguém tá vendo. O problema é a pedrinha pequena. Exatamente, é aquilo que vai crescer. Aquele pão de açúcar que e às vai vezes ninguém tropeça, né? Aquele pedrão, aquela pedrinha que é brava. Ela é brava. Uma pedra grande no sapato, Aquela derruba gigante. a pedra grande no sapato, você bota o pé, você não consegue nem deixar. Mas quando a pedrinha é tão pequenininha, ela só incomoda, você vai virando ela ali, vai virando a cama, você passa o dia inteiro, trabalha todo o dia inteiro com aquela pedrinha no pé, ela tá incomodando, você, não, mas deixa eu dar um jeitinho aqui, que até o final do dia eu resolvo. Empurra pro vão dos dedos. Isso aí. Então aqui fica claro, né, como nós devemos cuidar das nossas emoções. Como a gente deve fazer a faxina, né? Bater lá dentro da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, esquadrinhar, olhar e ver, olha, isso aqui não está legal, eu preciso, né, tratar dessa área aqui da minha vida, eu preciso melhorar essa questão que eu tenho em mim. E aí você parar e pensar, mas poxa,
eu ajo sempre assim. Mas por que eu ajo assim? Existe um padrão. O que sempre me leva assim? Porque como é que eu posso fazer isso diferente? Eu tenho dificuldade, sei lá, em falar. Como é que eu posso trabalhar isso em mim? Como é que eu posso, vou pegar um livro sobre fala, vou me inspirar numa pessoa que fala bem, né? Vou fazer um exercício, eu vou falar sozinho, né? Quando não tiver ninguém em casa lá no espelho, eu vou olhar para o espelho e vou começar a falar, eu vou gravar eu falando, eu vou assistir aquilo, que até você vai quebrando, né, os padrões, né? E aí você começa a deixar aquela pedrinha, né, que estava lá no meio dos dedos, e você, deixa eu tirar esse negócio da meia aqui, vamos botar isso para fora, e você acaba tirando as coisas pequenas que te impedem até mesmo de crescer na vida. Eu acho assim interessante o relacionamento. Eu falo o relacionamento familiar que está mais próximo do ser humano, né? Então, não só marido, mulher, mas pai, mãe, irmãos, no todo. E eu acredito que essa proximidade de um para com os outros acaba te mostrando, te trazendo a clareza de um padrão que começa no inconsciente. Mas a gente tem uma dificuldade de fazer o que você está falando, né? Fazer um escrutínio. E como é que eu faço para melhorar isso aqui? A gente tem essa debilidade muito grande, porque isso requer um trabalho muito grande. Mas também ela implica em infligir dor a si próprio. Sim, é muito doloroso, uma quebra de padrão dentro de si. É todo um trabalho. A psicanálise trabalha muito em relação a isso, fala muito sobre isso. E a gente sabe que começa lá no inconsciente, na infância. Você vai ter que realmente sempre estar voltando. A gente adulta, a gente está sempre voltando nesse campo da infância. Essa que é a verdade. É uma sala que está lá escondidinha, mas a gente está sempre voltando lá. E por que a gente não quebra os padrões? Porque a gente tem uma utilidade para muitas coisas, para padrões que estão lá. Então tem um autoconhecimento, é toda uma situação que requer realmente uma sinceridade com a gente mesma e é um trabalho doloroso. É doído você olhar pra mim e falar, pô, Samara, tu é narcisista, cara. Tu se liberta, tu trata isso aí, mas tu é uma baita pra narcisista. Chupa essa manda. Mas a partir do momento que você admite... Tá entendendo? A partir do momento que você admite, assim, já é um ponto positivo. Sim. Pior é aquele que não admite. Aí, ele sabe que faz, mas não admite que faz. Aí, meu parceiro, aí não tem nem o que falar, porque aí ficou preto sem queimar. Aí o negócio ficou preto sem queimar. Agora, quando você admite, você já tem um passo de consciência para pensar sobre aquilo. Quando você não admite, você não quer nem pensar. Aí você olha até o outro, vê que o outro tem aquela mesma atitude que você arruma desculpa para o outro, para poder simplesmente passar pano naquilo que você não quer mexer dentro de você. É porque muitas vezes a gente acha que tem aquela causa e efeito, né? Algo da natureza, é causa e efeito. Às vezes você causa algo pro outro, você está vendo só o efeito que fez no outro, mas você não está vendo o que você está projetando no outro. Você está vendo só o que ele está reagindo. Mas e a tua ação? Então a gente tem essa debilidade. Eu falo que eu tenho, todo mundo tem essa debilidade. De olhar para dentro e dizer, porra, cara, tem que melhorar essa parada aqui porque tá bravo, tá ruim. Porque senão o padrão, ele vai se repetindo. E a vida sempre lá vai trazer pra gente mudar, quebrar. A vida ela sempre vai trazer, ou você rompe, ou você repete. Ou você rompe, ou você repete. Se você romper, você ascende, você tem a elevação, que a gente tanto estuda aqui na Kabbalah, que essa aqui é a verdade. E se você repete, você vai só degringolando, a gente acaba não cumprindo o propósito que é aquilo que a gente veio, que é a evolução. É padrão do meu pai? É dele. É meu se eu repetir esse padrão. É da minha mãe? Pô, mas foi dela. Agora, pra mim, eu não quero. Às vezes, o grande e maior vilão disso tudo somos nós. Não tem nada.
Eu gosto muitas vezes de ver algumas coisas que o Rabino Shalom Arush, né, posta, fala, e tem as verdades que ele fala que vai assim lá no fundo da alma, daquela apertada assim que você até a vontade, a lágrima escorre e você nem sente. Nós somos o nosso maior inimigo, porque às vezes a gente não acredita no poder que nós temos. Você sabe que pode mudar, você sabe que tem esse poder de mudar, mas a sua mente não acredita nisso. A vítima é o maior vilão, né? Isso aí. Não tem narraste, cara, é você mesmo. Então, narraste realmente. Aí realmente, esse, narraste. aí volta de novo pro inconsciente. A serpente ali do início de tudo ali, Tem que ser repaginado. de Rafa, pô, né? Fazer A serpente. E assim, é bom a gente criar o hábito de ter um caderno, um livro nosso, para você aprender a anotar, escrever, né? Por exemplo, aconteceu algo que te impactou. O que aconteceu quando tudo aconteceu? Qual foi a minha reação? O que me aborrece? Aqui tem uns padrões, né? Que vai se repetindo. Sim. Tem uns padrões. Tem uns padrões na minha vida que eu tô querendo quebrar eles. Tô na luta. Mas assim, às vezes Tô na luta. o padrão ele se repete porque você precisa mudar. Enquanto você não mudar, aquilo vai continuar acontecendo. Passar de ano. Isso Passar aí. de ano. É a escola da vida, né? Isso é a aí. escola da vida. Aquilo vai continuar se apresentando diante de você novamente. É porque na verdade a vida quer que você evolua. Ela vai trazer novamente aquela situação. Porra, vamos ver um exemplo. Traz uma situação com o Marcílio. Aí o Marcílio, porra, detectou, pô, isso aqui tem que realmente tem que mudar. Se ele muda, ele quebra o padrão, ele vai fazer com muita dificuldade a primeira. Vai fazer com muita. Na segunda, ele já vai ter um pouquinho de facilidade. Na terceira já é um padrão dele, já se torna um padrão dele, já mudou aquela situação. Entendeu? Então tem que ter essa clareza. Essa clareza, entendeu? Tem um livro que fala sobre Hábitos Atômicos, é um livro muito legal de ler. Hábitos Atômicos. atômicos. Isso. Porque ele fala exatamente, são as pequenas mudanças que se transformam em grandes projetos. Sem lutar contra a gente mesmo. Não é fácil não. Mas assim, é igual uma coisa, por exemplo, se você tem uma dificuldade muito grande, seja ela qual for, se você quiser quebrar ela de uma vez, você não vai conseguir. Tem que ser o boi partido em bife. Isso aí. O boi tem que ser partido em bife, senão tu não consegue comer o boi inteiro. Você vai lá e muda uma coisa pequenininha que parece assim, insignificante. Eu vou mudar só isso aqui. Aí aquela primeira mudança começa a surtir um efeito. Aí você fala, agora eu posso mudar mais isso daqui. E aí você vai, quando você olha, toda uma situação que antes parecia ser totalmente invencível, agora se tornou vencível. Se você quiser tentar atracar logo de frente, não, espera aí, eu vou dar uma palavra nesse boi aqui agora, vai matar ele. Não vai. Bifes. Você vai mudando hábitos atômicos, coisas bem pequenininhas. E essas coisas pequenininhas vão fazendo a diferença naquilo que é grande. Vamos passar aqui agora para a parte da gematria de Noa. O nome Noa significa descanso, repouso, né? Ele é composto de duas letras, o Nun e o Het, né? Ele recebeu esse nome do seu pai porque diz, e este nos consolará, e enarrameno do nosso trabalho, né? Em Gênesis 6:8, a Torá nos dá a chave. E Noa encontrou graça, reino, aos olhos de Deus. Então nós temos aqui, né, um anagrama, né, uma troca de letras. Você tem o Nun e o Het, que faz a palavra Noa, e quando você inverte o Het e o Nun, você tem a palavra Rem, que quer dizer graça. Noa e graça estão juntos. Ou seja, Noa e graça tem o mesmo valor numérico, que é 58. A Torá nos ensina o quê? Que a graça ela não é aleatória, mas que ela sempre busca um recipiente. Que é extremamente diferente do que ensinam aí fora, né? A graça imerecida, o favor imerecido. Não, você não precisa fazer nada, não. Você tem que fazer sim.
Você tem que ser um recipiente de justiça Não faça não. para que você encontre a graça, para que a graça descanse, repouse em você. Porque o próprio Noah diz, se eu acho graça em teus olhos, ou seja, se eu sou digno de graça, me dá graça. Mas se eu não achar graça em teus olhos, eu não tenho nem o que pedir. Exatamente. Né? Deus procurou um recipiente para que a sua graça e o encontrou em quem? Em Noah. Isso traz o quê? O que isso traz para nós? Que se nós buscarmos, se nós trabalharmos o nosso recipiente, Deus também achará graça nos olhos dele em nós e nos dará a sua graça. Nos concederá a ajuda que nós precisamos desse jeito aí para vencermos. Não existe luta, não existe vitória sem luta. E isso está na vida de Noah. Porque ele foi um homem que lutou por quê? Pela justiça. Ele foi o único justo em sua geração. Isso que é a grande profundidade da coisa. São essas profundidades, essas percepções, não é nem profundidade, são essas percepções de vida prática que eu quero sempre trazer para que a gente pense sobre isso. É o trabalhar. Eu não posso achar que eu vou ficar aqui na rede, vou ficar aqui vindo só na bait, né? Vou aqui ouvir o Eduardo, vou ouvir o Rodrigo, né? Vou aqui olhar o Marcinho com as respostas dele aqui, trazendo aquelas perguntas, né, que arrepiam o cabelo, e aí a gente vai lá e... Perguntas capciosas. Exatamente, tá tudo bom, eu alcancei graça diante de Deus. Não é assim. Porque existe, não parece não, mas eu estava estudando, existe uma ligação intrínseca entre as 7 leis e as 7 sefirotes emocionais. Ou seja, as 7 leis que são dadas universalmente, nada mais são do que um trabalho das nossas sefirotes emocionais. É você olhar para dentro de você e trabalhar as suas emoções. E foi isso que Noah fez, ele trabalhou as emoções dele. Aconteceu. Eu tava assistindo o filme do Moisés, aquele o antigão mesmo, acho que é 80 e pouco, acho que aquele filme. Ganhou o Oscar? Aquele 70 e pouco. É 80 e pouco, não? Que ganhou o Oscar, né? 70. Então, aquele antigão mesmo. Então, eu tava reparando, tipo assim, eu tava vendo em parte, né? Porque no YouTube eu não achei, tem que achar um site que tenha ele completo. No YouTube eu não achei. E eu tava vendo, aí eu vi algumas coisas interessantes, assim, não vi ele todo ainda não, vi umas partes. Mas aí eu vi até a parte que Moshe ele sobe lá no monte, e depois quando ele desce ele fala algumas coisas interessantes. Para Yehoshua, né, e a sua esposa, ele falou assim, e aí? Aí perguntaram para ele, e aí, como é que foi lá? Eu contemplei a face do Criador. E eu notei uma coisa. Isso quando você vai vendo as coisas assim rapidamente, mas você não consegue, com a mentalidade que a gente tem hoje, a gente consegue entender certas coisas que a gente via ou antigamente, não consegue, e hoje a gente consegue entender melhor as coisas com a mentalidade. Tanto que o diretor desse filme ele é um cabalista. Sim. No caso, a mentalidade que a gente tem hoje, a gente consegue entender mais as coisas, né? Quando a gente vê qualquer coisa, a gente... Caraca, isso é cabala pura, cara. Ih, isso aqui é cabala pura. Sério, sabe por quê? Ele falou assim, uma coisa simplesinha, e se a pessoa que ela não tem a mente assim, voltada mais para os estudos da Kabbalah, ela não vai conseguir entender nunca. Aí ele falou para Tsípora e Yehoshua, estavam os dois ali, e aí, como é que foi? Ele falou assim, não, eu entendi, foi basicamente assim que ele falou, eu entendi que o Criador está em tudo. Ele está em você, está nele, está em mim, está em toda a criação. É só a gente buscar ele que a gente vai encontrar ele. Moshe falou isso, tipo assim, e a gente antigamente, pô, caraca, o que esse cara está falando aí? A gente, tipo assim, com a mentalidade que a gente tinha antigamente, a gente ficava pensando, caraca, o que ele está falando, o que esse cara está falando? Hoje, com a mentalidade que a gente tem hoje,
mais voltada para os estudos da Kabbalah, que nem entrou nas 7 leis universais e nas 7 sefirotes emocionais. Então o que acontece? Então, é batata, não tem como, cara. É que ele falou assim, o Moshe falou assim, não, como é que foi? Ele falou, não, eu entendi que o Criador ele está em tudo. Moshe falando, ele está em você, ele está em você, ele está em mim, ele está em toda a criação dele. Isso traz o senso de responsabilidade, né? Sim, pô. Porque aí ele falou assim, até então, antes dele subir o monte, ele ficava assim, indagando, né? Pô, como é que falam que eu sou o libertador, mas eu não sei nada disso, pô. Aí quando ele subiu o monte, e ele foi ter ali com o Criador, ele entendeu, caramba, realmente, ele me levantou para isso, para esse propósito. Que ele falou com ele ali, né? Ele conversou, né, tete a tete com o Criador, e o Criador falou para ele assim, não, a tua missão é essa aí, você vai ter que ir lá e libertar o meu povo. Aí quando ele desceu, ele falou com Yehoshua e discípulo, e Yehoshua falou assim, não, pera aí que eu vou chamar o pessoal, né, pra gente preparar as espadas, os cavalos, que falou, não, pô, negativo. A gente vai com o cajado e com a palavra. E a gente vai lá porque o Criador mandou a gente ir lá com o cajado e com a palavra. E vai libertar o povo. Por quê? Ele entendeu. Olha como é que é as coisas interessantes que a gente está falando, né? As coisas pequenininhas assim, né? Ele entendeu ali. Mas é porque assim, às vezes, como eu estava dizendo, nós somos nossos próprios inimigos porque às vezes a gente não quer nem entender a nossa própria missão. Porque cada um de nós aqui tem a sua missão. Rodrigo tem a missão dele, Samanta tem a missão dela, Marcinho tem a missão dele, José tem a missão dele. O Eterno trata com cada um da sua forma. E às vezes a gente não entende a forma como o Eterno trabalha conosco. Queremos entender a forma como o Eterno trata com o Rodrigo e botar tudo no pacote. está tudo no pacote só. Mas quando eu entendo exatamente isso, que o Eterno está em mim, o Eterno está nele, o Eterno está nela, o Eterno está em tudo, em toda a sua criação, aí eu crio uma consciência. Mas aí entra a questão, mas ele também está no traficante? Tá. Ele está na prostituta? Tá. Ele está no drogado? Tá. Ele está no estuprador? Tá. Ele está no genocida? Tá. Então, acaba que eu não vou conseguir me conectar com o Eterno enquanto eu não me render ao que é diferente de mim. Porque enquanto a minha referência do que eu devo ser for só aquilo que se enquadrar nos meus interesses e no meu ego, eu na verdade estou me relacionando com o espelho. Sim. E não com o outro propriamente. Então é só quando eu me rendo ao que é diferente que eu vou ampliar a minha percepção. Foi isso que o Moshe fez. Rodrigo, foi isso basicamente o que o Moshe fez. Ele não entendia. Quando ele passou a entender, que nem mais à frente a gente vê, né, com o desenrolar de tudo, que aí o Eterno queria destruir, né, Israel, aí falou assim, não, pô, negativo. Você não falou para mim ir lá e tirar teu povo lá do Egito, vai falar que você mandou ir lá? Por que agora você quer destruir essa nação? Negativo. Então pode riscar meu nome aí do livro da vida? Se você for fazer isso, risque meu nome do livro da vida. Aí pegou e deu continuidade. Né? Isso é entender. Isso aí é entender. Moshe entendeu perfeitamente. É profundo demais. Vamos seguir que está acabando. Vamos seguir. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Tevá, a arca, né? Os nossos sábios eles ensinam que a palavra Tevá, arca, também significa palavra, né? Como em palavra de sabedoria ou palavra de oração. O dilúvio Malbu não foi apenas de água. A palavra Malbu também se relaciona com Bibul, confusão. Então, quando o mundo ao nosso redor é um dilúvio, né, um Malbu de caos, confusão, moral e ansiedade, nossa intuição é a mesma de Noa, entrar onde? Na arca, na Tevá, né? Que é a palavra. Devemos buscar refúgio no estudo da sabedoria, na oração e na meditação. Este é o nosso santuário interior.
Interessante é que Tevá também é um nome usado no cesto divino que carregou Sim, Moshe. Moshe, exatamente. Ô, Essa palavra Tevá só é utilizada para essas três coisas. Walter, deixa eu chamar uma atenção aqui, Pode falar. porque isso aqui é muito importante. André. Não, sério, não é porque é uma coisa que a humanidade ela padece disso aqui, até às vezes até nós mesmos. Ó, olha só, vou ler aqui rapidinho, olha bem. Aplicação prática. Quando o mundo ao nosso redor é um mabu, dilúvio de caos, confusão, moral e ansiedade. Prestou atenção nisso aqui? Ó, quando o mundo ao nosso redor é um mabu, dilúvio de caos, confusão, moral e ansiedade. Então tu vê que muitas das vezes, até nós mesmos, a gente entra nesse dilúvio. A gente está nesse dilúvio. Mas lê todo o parágrafo, lê tudo que está Não, falando. mas assim, aí. o dilúvio, na verdade, ele é um estado de descontrole emocional. Sim, Então, exatamente. é o transbordar das emoções. Então, quando o mundo ele começa a ficar mais emotivo do que racional, aí surge um estado de caos. Sim. Eu preciso de um conceito, porque a emoção em si, ela não tem critério de certo e errado. Ela só quer se expressar. A raiva quer matar, o amor quer abraçar. E ele não tem uma lógica de ser. Ele simplesmente reage ao que acontece. Então fica uma coisa descontrolada, desenfreada. Que causa o quê? E aí, Ansiedade. aí quando você falou aí, a ideia de Tevá, né, o sentido de palavra, e já mostrado ali com a própria dimensão da própria arma, da arca que forma a palavra Lashon, significa o quê? Significa de que a única maneira de você criar um mundo equilibrado, né, e que possa sobreviver essas tempestades lá fora é através de um sistema de comunicação, Sim. de palavra, de racionalidade, de entendimento. Então a pessoa que procura uma vida de diálogo, uma vida de estudo, uma vida de reflexão, de conversa, de leitura, tá entendendo? De comunicação com o outro, ele vai criando essa arca, onde ele e os seus vão ter essa segurança. Você vê que os animais, né, que representam ali a nossa alma animal, eles estavam nos compartimentos conforme o seu nível de pureza. Mais embaixo, os animais impuros. Mais em cima, os animais intermediários, os animais puros. Em cima, o homem, o nível de consciência. Exatamente. Então, ou seja, para eu chegar nesse nível de consciência e comunicação, de me tornar um ser falante, eu preciso primeiro subjugar esses meus níveis animais, né, para alcançar o estado humano. O problema é que a humanidade não estava nesse estágio, ainda estava na sua ideia de roubo e violência, ou seja, de agressão ao outro e de atrair mérito a si próprio, através do desprezo ao outro. Sim, ele estava exatamente no nível mais Baixo. Mais baixo. Então Noah, ele vem ali como representante da própria Neshama, né, convidando o ser humano a fazer esse processo de elevação. Mas através de quê? Através da busca, do estudo, da leitura, né? Porque aí os religiosos, obviamente, eles vão sempre colocar como reza, né? A reza, a meditação e tal. Mas dentro do nosso contexto, não adianta eu rezar se eu não souber ter um bom diálogo. Então a ideia é diálogo, argumentação, compreensão. Tudo é uma boa conversa que resolve as coisas. Exatamente. E aí a gente constrói a nossa arca. Enquanto lá fora... Caos. Lá fora quem manda é o estufe-estufe, né? Bom, eu vou 56, vou finalizar, vou partir aqui para a conclusão, porque senão não vai dar tempo. A gente sempre atrapalha, não tem jeito. Então a conclusão do nosso estudo hoje da Paraxá é: você é o sobrevivente, né? Ou seja, o legado. Nós somos descendentes de Noah, somos todos sobreviventes, como diz o Midrash. Nossa missão é reconstruir e sustentar o mundo, né? Quais são as ações práticas pessoais que nós podemos ter? Construa sua arca, sua tevá. Proteja-se do caos entrando na tevá. Reserve 5 minutos por dia para oração, meditação ou estudo de sabedoria universal. Ou seja, isso aqui é uma coisa muito importante para a gente. Porque
no conceito do Itebodedut, né, que é uma coisa que eu tenho parado para estudar e pensar mais sobre isso, você pode tirar todo dia, porque assim, a gente sabe que a vida é extremamente corrida, mas seja de manhã ou seja à noite, você tirar 5, 10 minutos para parar para pensar sobre a sua vida, sobre as suas reações, sobre as suas emoções, antes de rezar, antes de fazer qualquer coisa, mas parar para se sentir, né? Porque a gente muitas vezes vivemos tanto no automático que a gente esquece de se sentir, de sentir como você está, de ver como você está, quem você está nesse momento, como foi o seu dia, e meditar sobre aquilo. Poxa, o que eu posso fazer para melhorar o meu dia? Né? Hoje eu vou me deitar assim, né? Às vezes, cometi algo que, não foi legal, vou me deixar abater por isso? Não. É só você lembrar que de manhã qual a primeira coisa que você faz? Morder ali. A sua alma é pura e Deus confia em Você. Moderno falei Menrai Bicanha, que resata, Binishmati, Binra, Abra, na terra. Não importa, gente. O que importa na vida é a constância e a continuidade. É não se deixar parar. É não se deixar estacionar. Não importa, hoje eu subi 1/10 de degrau, Baruch Hashem. Foi o seu 1/10 de degrau, se parabenize por isso. Amanhã eu caí 3 para baixo, Baruch Hashem também. Porque depois você vai lá, vai ser um meiozinho degrau de novo. Pelo menos está se movendo. Ô, Valdeci, é uma coisa assim que eu tenho me autodesafiado, deve ter uns 3 meses mais ou menos. Desde que eu rompi com o cristianismo, eu mais assim, me devotei ao estudo, à leitura, né? E aí eu me autodesafiei, falei, poxa, eu vou começar a estudar, a ler, aqui tem vários livros, e assim como o Rodrigo faz, eu tenho que voltar também, né? E aí eu consegui já finalizar um livro, já estou no segundo, que sábado é muito corrido, mas ali no Shabbat eu tiro, e hoje eu fiz também, todo dia eu estou fazendo. E eu estou vendo que eu estou tendo uma evolução em alguns aspectos, né? Em questão de conhecimento, autoconhecimento, eu estou buscando autoconhecimento. Então é uma coisa pequena, às vezes você tira um sábado ali 1 hora, 2 horas para poder ler e estudar o livro. E eu estou fazendo de uma maneira sistemática, você sabe, né? Quando eu pego um negócio para fazer, eu pego mesmo. Eu pego mesmo. Porque é melhor 1 horinha de leitura muito bem aplicada. Eu estou me cobrando isso aí também. Que horas e horas e horas de leitura sem propósito de estudar. Mas as outras coisas tudo atrapalham, né? Então isso é positivo, às vezes as coisas do é uma Criador, né? escadinha que você sobe, parece que não é nada, mas aquilo vai juntando, depois no montante você vai ver que realmente faz efeito, traz o macetônio, mas é o que a gente fala, hábitos atômicos, é você se desafiar mesmo, é você dizer assim, poxa, eu preciso mudar. Tá. Como é que eu vou mudar? Se eu esperar por mim, eu não vou mudar nunca. Então eu vou criar metas. Eu vou criar desafios. Efeito paralelo. Porque o homem gosta de desafio, não tem jeito. Quando você é desafiado, aquilo mexe com o seu ego. É a ideia da caminhada do bêbado, né? A caminhada do bêbado. Por exemplo, eu sou um bêbado na vida. O meu objetivo é chegar até aquela porta. Até a porta da sala. Se eu for direto nela, como diante da vida eu sou um bêbado, cambaleando, de ilusões, é claro que eu vou cair logo ali. Então eu não vou conseguir chegar naquela porta como um objetivo direto. Mas eu posso chegar até aquela porta através de pequenas metas. Então o bêbado sai do bar, ele quer ir para casa. Ele consegue ir para casa direto? Não. Então ele consegue ir até o poste da calçada. Ele vai até o poste da calçada. Do poste da calçada, ele olha o outro poste ali na frente. Não, aquele poste ele está muito longe. Mas esse muro aqui está aqui perto, vai até pro muro. Aí daquele muro ele já chega no outro poste. Então ele vai pegando pequenas metas para alcançar o seu objetivo final. É um boi mesmo. Porque se você... Então é melhor você andar na vida como um bêbado do que como um lunático. Que mira num objetivo que é ir direto para ele, ignorando todo o aprendizado do processo. Não. Tá entendendo? Então,
uma pequena meta aqui, outra pequena meta ali, e assim você vai chegando de pé. Porque se tu não tiver essas pequenas metas, você cai, e ali onde tu cai, tu fica. É verdade. Vamos lá. O adotamento das 7 leis, né, que é o que nós já fazemos, né? Seja uma fogueira, que é uma coisa que eu queria ter falado, não deu tempo de entrar, mas vocês podem ler aqui no estudo, né? Que é sobre o justos de aparência, né? Que fala, né, exatamente sobre o Midrash do justo de casaco de pele, que fala sobre Noa e Abrão, né? Você tem 2 formas de se aquecer. Ou você pode colocar um casaco, ou você pode acender uma fogueira. Se você coloca o casaco, você aquece somente a quem? Você Você. E se você acende uma fogueira? aquece todo o ambiente. Exatamente. Então seja uma fogueira. Vamos ver. Não queira viver da Mas aparência do casaco. não aposente o seu casaco. Não estou dizendo que não. O Rodrigo, ele já vai, né? Ele é enfático. Você fala uma coisa assim, mas não. Ele gosta de contrair. Porque eu não posso criar. A gente tem tendências de criar separações, porque a nossa mente ela é dual. Né? Então, acender uma fogueira é melhor do que vestir um casaco? Não se trata do que é melhor, tá entendendo? Se trata de que quando o outro tem frio, a fogueira é conveniente. Sim, mas quando é só você, O seu casaco, tá entendendo? Então você não pode dizer, fulano é tão bom se ele tira a camisa do corpo para dar ponto, então não é bom, ele é bom. Isso aí. Tá entendendo? Porque se eu não tenho para mim, eu não tenho o que dar pro outro. Eu não posso dar pro outro de maneira que eu mesmo fique desprovido. Isso dentro os sábios, eles chamam isso de até um suicídio. Porque você está colocando, você está desmerecendo a sua vida para desvalorizar o outro. E aí vem o cristianismo, abre mão da sua própria vida pelo quê? Pela instituição da igreja. Isso aí. Tá entendendo? E não é você, a sua vida é a vida mais importante do mundo. E o mérito fica onde? E o mérito fica onde? Da pessoa ela fazer algo e receber por merecimento, porque ela fez algo. É igual o teu trabalho. Para você receber o mérito por alguma coisa, você tem que ter pelo menos um ambiente em que esse mérito possa ser recebido. Então você não vai construir mérito a partir do momento que você só beneficia o outro e não se beneficia. Sim, eu estou querendo dizer que na questão, tem pessoas que às vezes ela acha que ela tem direito de algo que ela nem trabalhou para ter aquele Não tem algo. problema, deixa ela achar até se ligar. Aí vive naquela bolha, né? Aquela bolha. Até se ligar que não deu certo, deixa ela Vive quebrar. naquela bolha, né? Que qualquer hora, estoura ali. Mas assim, é aquela questão. O já está cheio, nós estamos graças ao Criador, nós conseguimos encontrar um nível em que temos a oportunidade de estarmos aqui estudando e tendo a oportunidade de nos elevar. Mas essas pessoas, algumas delas até conseguem alcançar um pouco de mérito, de elevação, mas não tem a oportunidade que nós estamos tendo aqui. A gente é muito bem-aventurado, eu acho. Né? E aí até o Ramak, ele fala, né, que o nosso mérito, na verdade, é uma ilusão, porque nós, na verdade, não temos mérito nenhum. Porque se você conseguiu alcançar uma boa ação, um bom entendimento, ou até fazer algo grandioso, você só conseguiu aquilo porque se valeu de um monte de conquistas alheias para chegar até ali. E aí, no final de tudo, essas conquistas alheias, se você está vivo é porque o Eterno te deu a vida. Se você tem uma camisa para vestir é porque você está sentindo o mérito que está na tua camisa. Se você tem um pão, se você compartilha um pão, aquele mérito é também que vem de família, que vem então, na verdade, não existe um mérito que seja propriamente seu, exige a sua participação no mérito alheio. Então, quando a gente está fazendo algo a gente está dando mérito para as pessoas que nos inspiraram. Tanto do bem, então a gente está beneficiando o mérito dele. Então, o mérito, na verdade, ele é coletivo, não é individual. Idólatra, tá coisa isso mesmo. Mas é o que o Rodrigo está falando. É uma coisa muito importante. Só rapidinho, coisa rápida. VaptVup. Então a questão existe um ponto aí também dentro das 7 leis noéticas, que é universais, na questão da idolatria, né? Existe essa questão. Muitas das vezes, que até a André está falando aqui, é verdade, que às vezes
a pessoa fala que pensa que certa idolatria é só, por exemplo, na religião cristã ou outras religiões e tal, não. Até mesmo quando você bota um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um irmão, um parente, um amigo, ou um homem ou uma mulher, no patamar do Criador, então você cai no pecado da idolatria. Por exemplo, existem muitos milhões que são idólatras pelo B e tem muitos idólatras, milhões que são idólatras pelo L. Conseguiu me entender? Sim. Mas Eu tô mentindo? Mas a gente tem Foi que. isso, eu tô mentindo? Mas a gente tem que aprender é que assim, nós como seres humanos, a gente vai encontrar a divergência. A divergência é ruim? Não. Torcer cegamente por alguma A divergência, É isso aí. ela vai existir, sim. Mas ela só vai se tornar ruim a partir do momento que aquilo te afete e você não sabe lidar com aquilo. Eu aprendi uma coisa, eu acho, na minha concepção. Você não é obrigado a amar, mas você tem que respeitar. Sim. Entendeu? Se você aprender a respeitar, sim. você consegue lidar com todos, com tudo. Entendeu? Mas no momento, você tem que respeitar. Você não é obrigado a gostar, você não é num ambiente de trabalho, numa escola, Não, em todo lugar. Em todos os ambientes. Você tem que aprender a respeitar o teu próximo. Como é que você quer respeito se você não respeita? Sim. Entendeu? Como é que eu posso querer algo se eu não faço? Sim. Então, errar a pessoa falsa. Então, minha filha, vai uma coisa puxando a outra. Uma coisa trabalhar, a gente precisa trabalhar e etc. Internacional. É porque assim, quando a gente para olhar, uma das coisas que depois vocês acho muito interessante vocês realmente leem, cada tópico que está escrito aqui, é que nós, como seres humanos, às vezes nós temos a tendência em julgar ou comparar, né? Exato. Porque é da gente mesmo. Cada um tem uma percepção, né, Valteci? Cada um tem uma percepção. Mas assim, E a gente reage conforme a nossa visão de percepção. Sim. Quando eu trabalho com pessoa espírita, trabalho para evangélico, espírita, todos os tipos de religião. Eu não me meto em nenhuma. Até a dona Sônia, sabe, agora falou, Andréia, nós temos algo em comum, né? Você é de religião diferente da minha, mas, porque eu falei para ela, que eu venho para cá, eu expliquei toda a situação, falei com ela. Aí, por causa de um sonho que eu tive um sonho que eu chegava, foi uma patroa minha no sonho, mas eu não falei para a patroa que eu sonhei com ela. Que ela vinha, foi a Carol do Márcio, eu sonhei, só que eu não falei isso para a Carol. Entendeu? Ela vinha para mim, ela falava assim, André, olha que coisa, olha só. Aqui tem um bicho, ela vinha assim. Vou pegar 2 copos aqui. Não, pega um. Aqui é o escorpião. Aí ela vinha pra mim com esse escorpião, falava assim, ó, aqui olha só que interessante dela, aqui é um escorpião, Carol. Aí ela fazia assim, ó, na minha cara, mas quando vinha com uma cúpula. Água protegida. Como é que é, Andréia? Quando foi ela assim, vinha com o escorpião, tem 2 semanas. Ela vinha ela me mostrava um escorpião pra mim. E vinha e jogava de cima de mim. Só que quando ela jogava tinha uma cúpula. Uma proteção. Aí eu fui e falei isso pra dona Sônia, que eu sei que ela é espírita. Aí eu conversando com ela, falei desse sonho. Ela disse, Andréia, isso daí é proteção. Alguém tá te querendo fazer algo, mas você não vai ser atingida. Só estão tentando. Ela falou isso. Ela foi e falou, você não falou isso aonde você vai, não? Porque todo lugar tem um negócio de sonho. Ela falou, pode ser igreja. Olha que interessante que ela falou. Todas as religiões têm uma pessoa que vai explicar um sonho. sim. Seja no evangélico, qualquer lugar. Mas depende para quem você vai falar o sonho. Exatamente, Porque cada pessoa pode ter Interpretação. uma interpretação que às vezes pode... Interpretar errado. E outra,
Quando alguém interpreta teus sonhos, tem que cuidar muito para quem tu vai falar, porque a partir dali, a forma de interpretar pode causar a realização dessa interpretação. Sim. Gente, só. Então, na realidade, às vezes é uma coisa Vou só cortar vocês mas você rapidinho. se sentir Mudou, vamos mais lá. perceptivo. Acabar. É isso aí, né? Pra gente Aonde finalizar você aqui. vai com a pessoa que você sonhou, você vai ficar mais perceptivo. Exatamente. Eu não entendo. Então vamos lá, só pra finalizar. Cuidado com a Carol. Sim. Uma coisa que quando a gente fala sobre a questão dessa fogueira, pra gente finalizar, faça um ato positivo e ativo com alguém em seu ambiente essa semana. Né? Procure influenciar positivamente as pessoas onde você vai. Procure fazer algo bom, algo benéfico. Faça de Sedaká. Faça os outros rir. Faça, porque assim, a de Sedaká, as pessoas tendem somente a monetizar. Mas às vezes é um sorriso, um bom dia, um abraço, um carinho. Às vezes até mesmo o seu próprio filho precisa de uma de Sedaká e você não consegue atingi-lo dessa forma. A palavra de Sedaká, na verdade, é justiça. É. Todo tipo de justiça que você... Por exemplo, você viu uma injustiça. Brigar contra uma injustiça é uma de Sedaká. Sim. E a briga pela injustiça é o único tipo de briga que o Eterno aprova. E aí essa semana eu até comentei no trabalho. Existe uma briga que é boa, né? Diante de Deus. É a briga diante de uma injustiça. Ele gosta. E outro tipo de briga que é boa é a briga que você tem com quem você ama. Porque são brigas construtivas. A pessoa que briga contigo, que te ama, ela briga no objetivo de te construir. Exatamente. Aí brigar contra quem não te ama é brigar pela própria. Né? É uma briga de destruição. Então, se você tiver que brigar, briga pelo que é certo com quem você ama. Bem diferente. E é uma de Sedaká, porque traz alinhamento. Então, opa, existe uma injustiça sendo feita aqui, vamos trazer justiça para isso. Isso é de Sedaká. Então, a ideia do dinheiro é um ser humano que não tem comida, que não tem abrigo, que não tem fonte de recurso. Então, tudo bem, eu ajudar aqui com uma de Sedaká, mas achar que Sedaká só se resume a isso é empobrecer o sentido da coisa. Exatamente. Às vezes a gente faz de Sedaká com a nossa esposa, com o filho, No ônibus, no na ônibus, rua. onde você estiver. Na casa dos clientes. Sim, mas é exatamente isso. Sabe uma coisa assim que eu passei a fazer, eu me policiar, né? A gente tem que fazer um trabalho interno com a gente. E eu tô trabalhando isso comigo, sabe? Eu quero ser uma Samanta melhor, eu quero sair daqui, cumprir o meu propósito de vida. E eu tinha muita essa dificuldade, na verdade. Aí eu comecei eu quase não tenho dinheiro de papel na carteira. Acho que quase ninguém tem, né? Não. Eu não tenho R$1. Se tivesse, Aí, o que eu fiz? Eu não tenho na carteira e nem na não carteira. Oh, rapaz. Aí, o que eu tô fazendo? Deve não sei se é um mês pra cá, mas eu pego um dinheiro, papel, e eu troco e deixo na minha carteira. E sempre, cara, tem aparecido uma pessoa que precisa, eu vou lá, tá aqui já, tá aqui. Eu tô fazendo isso. Eu gosto de comprar docinho na rua. E aí, Eu tô precisando. Falei justamente Eu tô isso. precisando. Eu gosto de comprar E docinho na aí, rua. Eu falei isso pro José, a gente e tem que aí estar eu guardando. tô fazendo Se eu isso. não podia dizer. E isso é legal porque você trabalha o teu egoísmo. Sim. Tipo assim, pô, ele também pega isso que tá Um ponto precisando. interessante que a gente tem E eu que... comecei, A gente usa e como outra desculpa, coisa, e eu né? comecei também a fazer com o Rodrigo. Tipo assim, não sei se ele percebeu. Isso é uma coisa muito boa mesmo. Tipo assim, dar o dinheiro é dele, sacar o dinheiro com uma certa quantia e deixar na carteira dele. Ah, então. Eu não sei se Não ele dura tá muito fazendo. dia, mas pelo Não, menos... é Mas não tá resposta. fazendo? Mas não tô fazendo? Samanta. Ele gosta, ele gosta. Olha só, gente, aqui ó, um ponto interessante que vale a pena Sabia que eu anotar sugeri isso pra pro você? Walter poder Eu entregar o tive horário dele. Aquela noite que a gente conversou, da última vez, e eu sonhei com ele, e eu falei pro José justamente isso. Eu acho que ele tinha que ter, talvez, algum valor separado, sempre que talvez, se ele não tá se dedicando, assim, pensando, lembrando sobre isso, tipo assim, só a Samanta cuida do dinheiro e ele esquece. E aí pode vir alguma situação de Tzedakah que ele não tá percebendo, não tá podendo fazer. Não, mas a Samanta é o meu canal de Sedaká. Então, Ela é o meu canal. Eu Tipo sonhei assim, sobre não vou dar isso. dinheiro pro mendigo, não.
Porque a Samanta Tu tá deixando pra ela fazer, mas não pode. Sai daí, sem vergonha. Não pode. É você, não mano. isso, Mas Samara. olha só, Ele mas vai deixando pra você fazer. como a gente ele passou fazer. Yom Kippur, eu quero só revisar aqui Por o causa ensino daquela do questão. Rebbe, que é importante a gente ter em mente Eu sempre. sonhei e fez Olha a só, graça sobre isso. só para o Valtecini poder entregar o horário dele aqui, ó. São 3 T's, né? Porque diz que na época do Rosh Hashanah, o rei desce ao campo procurando Tzedakah, Tefilá e Techuvá. Então, quando a gente fala de Techuvá, a gente está falando de algo referente a nós. Tá? Quando a gente fala de Tzedakah, a gente está falando do nosso relacionamento com o outro. Quando a gente fala de Tefilá, a gente fala do nosso relacionamento com o Criador. Então, uma coisa, ela só é válida se for resultado da outra. Não adianta eu fazer Tzedakah se eu não tenho Techuvá. Porque daí a minha Tzedakah vira uma espécie de negociação, de barganha, em troca de benefício. Também não adianta eu ter a minha Techuvá pessoal sem a Tzedakah. E não adianta eu ter essas duas coisas sem a Tefilá. Então, na verdade, não são 3 coisas diferentes. São 3 lados de uma mesma coisa. Tá entendendo? E Uma engrenagem. essa coisa ela só é completa se esses 3 lados estiverem em harmonia. Eu tenho que ter um bom relacionamento comigo mesmo, um bom relacionamento com o outro e, como resultado disso, um bom relacionamento com o Criador. E é isso que o Eterno vem procurar na terra entre os homens. Por quê? Porque é raro que hajam pessoas voltadas para si, para o outro e para a espiritualidade ao mesmo tempo. Geralmente as pessoas são só voltadas para si. Sim. Entendeu? E é isso, vou finalizar minhas palavras, nem preciso falar mais nada. O Rodrigo já falou os 3 T's. Eu queria só para concluir ali, só para concluir o que o Rodrigo falou. Não, sério, 2 segundos, 3 segundos. Tem que entender essas 3 palavras. Se você não entender, você não vai conseguir. Porque é diferente. Os outros entendem Tzedakah como esmola, não? Como é que é? Esmola, né? Não, isso é até traduzido. é ato de justiça. Caridade. O próprio Rabino explicou isso aí que eu estou falando. E Tzedakah, Techuvá e Tefilá, Techuvá é aonde o nosso interior retorna à origem, que é o Criador. Volta a se reconectar ao Criador. Tefilá é o que? Elevação. E Tzedakah é o que? Ato de justiça. Os outros interpretam essas 3 palavras erradas. Se não entender, não vai conseguir fazer ela da maneira correta. Vem de mim, Techuvá. Vem de mim, através da minha Techuvá. A minha Techuvá, ela se expressa através de Tzedakah, que vem de mim, passa pelo outro, e então chega a Tefilá, que vai a Deus. Porque o Eterno ele não vai receber uma oração que não venha por esses componentes, Techuvá e Tzedakah. Deus não ouve a oração do perverso. E Deus não ouve a oração do egoísta. Então, para que haja uma Tefilá eficiente, eu preciso ter Techuvá e preciso ter Tzedakah. Porque é um embrulho do presente. Tá entendendo? E a Tefilá é um presente que o ser humano dá ao Eterno. Então, para finalizarmos e fecharmos, Techuvá é o retorno, é quando eu entendo que preciso abandonar os meus pecados, preciso fazer um autoconhecimento e buscar essa conexão com o Criador. Tzedakah é aquilo que valida a minha oração, porque sem justiça as orações não são ouvidas. E a Tefilá é a reza, aquilo que eu faço para que o Criador, para que eu possa estar me comunicando com o Criador constantemente. É o que alimenta a nossa esperança. E assim a gente constrói a nossa arca. E assim a gente finaliza a nossa Tebá. Valeu,